Eu sou JP Antunes, artista da cena e arte educador, e gostaria de convidar você para ir conosco nessa aula performance. Você já escreveu uma carta de amor? Você já escreveu uma carta de amor? É um processo performativo que aconteceu de maneira natural. Desde o seu início, da sua criação, partiu do lugar das escritas, de como a gente consegue colocar nossos sentimentos a partir da documentação, do registro da carta. Eu lembro que isso foi em 2016, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, mais especificamente no bairro do Taquaral, na periferia. Eu, JP Antunes, a artista musical DJ Na Araújo e a multiartista Natânia, nós éramos bolsistas de um projeto de extensão chamado Cia da Gente, pela Universidade Federal de Ouro Preto, no qual as comunidades tinham acesso a teatro e música com bolsistas de artes cênicas, música e pedagogia. Era uma manhã chuvosa, frio, com muita neblina, nada diferente do que é Ouro Preto, que nós chegamos para o nosso encontro com a turma do Taquaral da manhã, e Natália não estava se sentindo bem, Natane chegou destruída e eu com um caroço na garganta, e todas as crianças falando sobre amor. E foi um processo muito gostoso ouvir as trocas das crianças falando de amor. Eu lembro de um garoto de seus 9 anos de idade que falou que quando a gente ama, a gente fica apertadinho, a gente se espreme. E aquilo foi mexendo tanto com a gente que nos olhares o encontro virou: vocês já escreveram uma carta de amor? E aí todo mundo passou a registrar o que era isso. De maneira feliz, cada um podia desenhar, escrever uma música. Algumas crianças pediram um celular para poder ver a letra da música inteira, para poder escrever. Alguns escreveram um pedaço, escreveram outro, começaram a recortar e virou um zine. E aí chegou o processo que cada um tinha sua carta de amor, e nós, os educadores, artistas, também nos desbravamos a escrever sobre uma carta de amor. E aí parecia que, como o tempo, a gente também foi mudando. O sol começou a aparecer em Ouro Preto, a gente também começou a... E aí, com todas essas cartas prontas, algumas crianças falaram: vamos ler essa carta de amor? E aí, de maneira democrática, a gente conversando, chegou no lugar que as cartas de amor deviam ser destruídas. E aí, cada um fez da maneira como quis destruir. Então, teve gente que raspou no asfalto, que quis queimar, que picotou. E lembro até de um tempo passado que eu comentei com a Ná, durante a pandemia, sobre esse processo, e ela virou e falou assim: você tem a minha carta? Eu falei: não, Ná, todos nós destruímos. Eu não lembro como você destruiu a sua. A minha virou milhões de pedaços. Depois dessa provocação, isso me marcou na minha trajetória enquanto artista educador. Porque eu acredito que as provocações, elas necessitam vir da gente. Porque isso mexe. Isso mexe. E como que eu digo que mexe? É igual eu tô me mexendo aqui agora. Mexer vem das nossas peles. Sim, vem das nossas peles. Porque isso reverbera, como o cachorro que late sobre o dia nublado. E a gente tem todas essas movimentações diárias. E o lugar da escrita é um lugar que nos é afastado. E uma carta é algo tão simbólico. E principalmente falando de amor, porque a maior pergunta é: o que é amor? Para cada um tem um significado. Desde o comércio, desde animais de estimação, de parentescos,
A gente se relaciona a todo momento e o amor é muito grande. Então o amor movimenta a gente. Não sei como, mas movimenta a gente. E para cada um é uma movimentação diferente. Isso ficou para mim que dentro de uma possibilidade que eu tive numa disciplina de arte e contemporaneidade ainda na faculdade, eu levei para a Praça Tiradentes em Ouro Preto, que fica na região central, alguns tecidos, levei vários papéis, envelopes, canetas e pedi que as pessoas escrevessem cartas para moradores de Ouro Preto. E aí o desafio performativo dessa ação era, enquanto eu, disparador, provocador dessa ação, iria mediar esse processo. E aí eu penso na mediação horizontal, de como chegar nessas pessoas. Algumas dessas cartas, não foram muitos registros, não chegou nem a 20 cartas, mas para mim já é simbólico esse processo de ir para a rua, foram entregues para moradores, de acordo com o que as pessoas iam me dizendo para quem era destinado essa carta, eu escrevia. Algumas, bastante delas foram entregues, e aí tinha o processo do endereço, onde a pessoa que recebeu a carta, ela tinha total liberdade para poder mandar para outra pessoa. Não sei, porque eu não tenho vínculo com as pessoas que passaram por ali, se elas receberam essas cartas. E a rua é um lugar que convida a gente a transitar. Então é muito difícil a gente pensar numa ação performativa onde a gente vai prever o que acontece na rua, que é esse espaço de jogo, e principalmente pelas pessoas que passam por aquele lugar. Tá, aconteceu isso durante os anos de 2006 e 2017 em Ouro Preto. Em 2018, retorno para Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, no qual eu sou convidado a assumir a turma infantil do Fábrica das Artes na cidade americana, cidade vizinha daqui. A turma tinha cerca de 17 crianças, variadas de 7 a 12 anos de idade, no qual a gente começou a trocar no início de um curso livre no mês de fevereiro. Quando começou a chegar março, abril, as provocações para a mostra de meio de ano começaram a pipocar. E um dia, por uma brilhante ideia de uma garota, ela disse: por que a gente não escreve cartas? Tá, por que a gente não escreve cartas? Quando eu cheguei no encontro, algumas crianças conversavam sobre gostar de alguém. E aí eu quis me interferir no meio da conversa, a criança virou e falou: Jota, você nunca gostou de alguém? Falei: olha aí os adultos mais uma vez subjugando e colocando as crianças em lugares que elas também sentem. Tá, fomos escrever a carta. Todo mundo queria fazer o quê? Escrever cartas de amor. E aí veio essa rebordosa, né? Nossa, eu já vi essa cena. E aí começou uma discussão, que era uma turma que adorava conversar, que pra quem a gente iria escrever essa carta? Era uma carta de amor. Tinha gente que quis escrever pra gata, pro cachorro, uma criança escreveu por um ursinho, uma outra escreveu pra irmã que passou na universidade, deixaria a casa dos pais, iria morar longe, e isso era terrível. E aí, como eles mesmos diziam, tinham que escrever cartas pros crushes. Cada um começou a escrever na sua particularidade, com a sua intimidade com a escrita. Foi um encontro longo e diferente do que aconteceu na pastoral. Todos quiseram ler a sua carta de amor. O único combinado que a gente teve era que é proibido escrever o nome da pessoa pra gente não expor ali na roda. Seja de familiar, os nomes próprios deixaram essas cartas. Então eram cartas escritas para quem não se tinha. E a assinatura, a gente combinou de ou não escrever, ou de fazer algo enigmático, criando codinomes, apelidos, binômios. Tá, chegamos no processo de escrever as cartas de amor. No próximo encontro, levamos todas as cartas novamente, até que a turma faz uma grande sugestão de: por que a nossa cena não é parte das cartas de amor? Sempre gostei muito de trabalhar jogos de composição com as crianças. Iniciei o processo de compor utilizando trechos dessa carta, até a gente construir uma dramaturgia daquela turma de crianças de 7 a 12 anos de idade. E foi encantador, porque os trechos das cartas iam se entrelaçando
E o mais interessante disso é que a minha carta enquanto artista educador estava presente também. E foi a primeira vez que eu também tive a experiência de estar em cena com as crianças. Então virou um grande jogo dessas cartas, onde cada um lia as cartas dos outros a partir de um grande momento. Tá. Aí com as referências, buscamos mais uns trechos, os poemas, umas músicas, e chegou na hora de escolher o nome. Eu já estava crente que seria "Você já escreveu uma carta de amor?" Só que não. Nas conversas ficou "A", entre parênteses, dentro do amor. Porque o que se coloca dentro de uma carta é importante. Tá, fizemos os jogos, ensaiamos, chegou na semana da mostra, as crianças propuseram de querer entregar alguma coisa para o público antes de começar. Foi onde eu sugeri que envelopes com papéis dobrados fossem entregues para o público com a seguinte pergunta: "Você já escreveu uma carta de amor?" As reações que as crianças traziam desse processo, porque ninguém viu ninguém, era performativo, no saguão e na rua do teatro. Então as pessoas recebiam isso, algumas você conseguia ouvir, ou observando o jogo ali na função de anjo, que na performance um elemento que se utiliza é uma pessoa de apoio, caso algo aconteça, também para registro. E começava assim com o público e partia para o palco. E foi muito gostoso que esse projeto, dessa mostra de meio de ano, reverberou muitas conversas. Vários amigos, artistas, educadores trouxeram suas percepções a partir da importância da escrita e de como o teatro, junto com a performatividade, consegue esse espaço de transformar o corpo para a escrita e trazer para o corpo de novo. E aí em 2018 nós trabalhamos esse processo de "Você já escreveu uma carta de amor?" O amor bate na porta, o amor bate na aorta. Fui abrir e me constipei. Cardíaco, melancólico, o amor ronca na horta entre pés de laranjeira, entre uvas meio verdes e desejos já maduros. Entre uvas meio verdes, meu amor, não te atormentes. Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos. E quando os dentes não mordem, e quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega. O amor desenha uma curva, propõe uma geometria. Amor é peixe instruído. O amor pulou o muro, o amor subiu na árvore em tempo de se estrepar. Ah, pronto. O que precisamos para escrever uma carta? Você já escreveu uma carta? Muitas vezes a gente fica ensaiando o que a gente vai escrever numa carta durante um bom tempo. Mas na verdade, a gente precisa de uma caneta e papel. Dentro desse espaço gigantesco, que é uma folha de papel em branco ou em linhas ou até um pedaço de pão, a gente pode registrar aquilo que a gente sente. Seja por um desenho, um rabisco, uma garatuja, ou apenas versos, ou apenas uma escrita livre, rápida. Você precisa de um papel. A partir desse momento que você se conecta com o papel e com uma caneta para fazer o processo de escrita, você pode desenvolver um mundo. Ah, claro, algumas pessoas hoje em dia preferem fazer utilizando uma máquina,
seja de escrever, seja um computador, e depois com a impressão virar uma carta. Isso também não deixa de ser uma carta. O seu processo com a escrita, você pode escrever, rasurar, colar um selo em cima, mas o importante é que você escreva o que você está sentindo, porque uma carta, ela também serve para isso. A carta está presente na humanidade durante milhões de anos. Claro que ela era entregada de outros meios. Alguns dizem a questão dos pombos-correios, mas a cavalo e andando por quilômetros, isso é uma certeza que as cartas chegavam para as pessoas. Elas eram escritas em pergaminhos, pedaços de tecido, ou até com a evolução chegamos no papel. Claro, a carta sempre acompanhou o envelope. Seja na Babilônia ele feito de barro ou argila para cobrir todo esse material que seja importante, a gente não pode esquecer que a carta é um documento, então ele é protegido. Há também histórias que chegam por garrafas. Aí as nossas fábulas, histórias, contos são responsáveis de dizer como essa carta chega para alguém. Mas a necessidade de você escrever algo, protegê-lo e enviar para alguém, isso é inegável na história da carta. Se a gente trazer para o Brasil, a invasão que aconteceu em 1500 foi registrada em Portugal por causa de Pero Vaz de Caminha, que encaminhou uma carta dizendo que descobriu um novo continente. Então, dentro do nosso processo de colonização do Brasil, a carta esteve presente desde o seu primeiro momento, quando alguém roubou nossas terras para dizer que esse espaço era deles. Seguindo isso, por cerca de 1600, ou um pouco mais disso, o correio torna-se importante para poder fazer a comunicação de Portugal até o Brasil. E claro que isso foi evoluindo. Mesmo sendo um material da corte, chegou a ser disponível para as pessoas. E hoje existe um resgate gigantesco da gente trazer essa particularidade da carta. Além de você ter um papel, escrever, colocar dentro de um envelope, e muitas vezes a gente fica pensando qual envelope escrever. Se a gente escolher uma folha, dobrar ela, para guardar o nosso papel, ela já se torna algo para proteger e a gente poder encaminhar uma carta. Claro, as pessoas podem ilustrar, colorir ou apenas comprar um envelope pronto. O importante é que essa carta chegue. Mas se a gente for seguir por meios de como essa carta chegar, claro que o correio é uma via que nós conhecemos durante há muito tempo como um órgão oficial. Você vai até a agência do correio ou apenas aquelas caixinhas antigas amarelas que hoje em dia virou retrô, coloca um selo que você precisa comprar diretamente para ser um documento que vai ser enviado. Os documentos oficiais muitas vezes são enviados por carta como um registro. Claro, a partir do selo dessa figurinha que é referente ao tempo que vai chegar e ao valor, ao peso dessa carta, nós precisamos também nos atentar a algumas dicas. Toda carta precisa de um remetente e de um destinatário. Remetente sou eu, que estou remetendo uma carta para alguém, aos cuidados dele. E destinatário é para quem se destina essa carta, para quem eu envio essa carta. Pode ser seu nome, seu apelido, ela é acompanhada também pelo endereço, de quem manda e de quem recebe. Uma característica muito importante que a gente precisa ter é saber que os 8 números desse código chamado CEP, ele facilita na hora da entrega, sabendo que os 2 primeiros números é referente ao seu estado, depois encaminha para a cidade, até que os últimos números é endereçado para o seu logradouro, que é a rua da sua casa, o número. Isso facilita muito que a carta seja entregue. Tá, estou dizendo aqui um processo da carta ser entregue pelo correio. Mas também você pode, de maneira anônima, colocar na caixa de correio da pessoa, ou no meio de um livro, ou cutucar ela e apenas entregar. Eu mesmo, no aniversário de uma amiga aquariana, escrevi uma carta de amor pequenininha e coloquei embaixo do travesseiro dela, para quando que ela acordasse, ela visse e se sentisse presenteada com essa carta de amor no dia do seu aniversário. Existem maneiras múltiplas da gente escrever uma carta, seja ela de amor ou não. Mas eu acho que é muito difícil a gente falar de carta e não ser de amor, a não ser de um boleto que também chega na nossa casa. A partir desse processo, onde a gente tem a carta, o envelope, o destinatário, o remetente, o CEP, o selo, ou mesmo se você quiser entregar para uma garrafa, você pode fazer isso, existe o processo de aguardar, que esse
é muito rico e não depende da gente. A pessoa, quando ela recebe, ela pode ler na hora, ela pode guardar por anos, ou pode estar esquecida em algum canto e depois ela vai abrir para poder ler. Agora, se a gente vai ter a resposta, aí é um processo dessa cartografia de ir e vir. A carta, muitas vezes, é reconhecida como um dos primeiros meios oficiais de escrita, com um registro muito antigo. Na escola, estudamos a carta como um gênero. E pra gente, será que fica isso? Será que é só o processo que a gente produz na escola? Ou quando a gente está apaixonado por alguém que a gente manda uma carta? A carta, ela pode ser um pedido de desculpas, uma questão de despedida, uma coisa que você não consiga falar para a pessoa olhando para ela. Então nós temos vários recursos que a gente pode utilizar numa carta. Posso mandar uma carta em desenho? Aí a criatividade é sua. É muito engraçado. Trabalhando com as crianças, nós estamos num processo de estudar as cartografias. E é uma palavra diferente. Eu mesmo só escutei essa palavra na faculdade. Cartografia. Alguns disseram rapidamente que era quem faz mapa. Porque o jogo de videogame atual, que eles estão jogando agora, tem uma mesa do cartógrafo, que é onde você replica e reproduz mapas. Também alguns mangás têm uma personagem que ela é marinheira e ela também cuida da cartografia de todos os seus mais de 1000 episódios. Mas a coisa que mais fica marcado para essas crianças do ensino fundamental 1 da educação básica é que é uma carta com fotografia, tornando o binômio cartografia. Era muito comum que pessoas enviassem fotos dizendo como estavam naquele momento. Só que até se receber essa carta, isso já mudava. E algumas pessoas só conheciam as outras por aquele registro. Esse processo das cartas está presente em todo lugar. Como eu disse, nas fábulas ela é muito presente de chegar um carteiro e encaminhar sua carta. Mas, por exemplo, ícones famosos da literatura também ganham esse papel da carta e esse processo de performatividade. Em Verona foi construída uma estátua de Julieta. Sim, o personagem de Romeu e Julieta, de Shakespeare. Se existiu ou não, essa estátua de bronze foi construída e milhares de mulheres encaminham cartas para Julieta. Existe uma equipe de secretárias que tem a responsabilidade de responder de maneira voluntária essas cartas. E as cartas de Julieta tomam uma grande proporção que hoje várias mulheres voluntárias respondem. E tem até um concurso disso, da carta mais bonita ou da história que mais comove. Como um personagem fictício de Shakespeare provoca nas pessoas as escritas das cartas. Isso já cabe ao campo performativo. Mas a gente sabe também que não é só na Europa que as cartas de amor são possíveis. Maria Bethânia tem um álbum incrível que é Cartas de Amor. Num jogo de culpa que faz tanto mal, não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errada. As cartas de amor são cafona? Álvares de Campos, uma das personas de Fernando Pessoa, há muito tempo já escreveu dizendo que todas as cartas de amor são cafona. Seja para quem recebe, muito mais para quem escreve. E isso se eternizou no Brasil pelas palavras e na declamação de Maria Bethânia. Eu, estudioso nisso e nessa procura há vários anos, não posso dizer quanto isso me afeta. As cartas podem ser provocadas a partir da escrita de um trecho de uma música ou de um poema, que você pode escolher para quem você vai enviar. As cartas partem de uma inspiração. Da mesma maneira que a gente recebe um envelope e rasga para ler, a gente rasga também para escrever. Seria esse um processo de se remendar? Seria esse um processo terapêutico? Eu gosto muito das cartas, principalmente quando eu vejo que ela tem uma potência de criação nas pessoas, onde filmes e livros são escritos partindo de uma provocação de uma carta. Nísida Silveira, psicóloga, que deu nome a um campo da psiquiatria pensando em arte-terapia,
trocou muitas cartas com Spinoza, Jung, no qual foram publicadas para o nosso estudo hoje para entender como que era a psicologia naquele tempo e de como reverbera até hoje. Além de cartas famosas de artistas, cartas encontradas escondidas ou até deixadas para quem ficou. As cartas ocupam esse espaço de inspiração, o quanto a gente respira para escrever uma boa carta. Essa provocação das cartas durante a pandemia fica muito forte, que as pessoas precisaram ficar dentro de suas casas por causa de uma grande crise mundial e as pessoas se comunicavam por cartas. Além do e-mail, do WhatsApp, de todas as redes de comunicação a partir de vídeo, telefonia, foi muito forte as pessoas se comunicando por carta, seja pelo correio que traziam encomendas ou algumas pessoas que foram trocando e reativando essa questão das cartas, trocando seus carinhos. Então, durante esse processo da pandemia, troquei algumas cartas com alguns amigos. O correio foi muito importante nesse processo da comunicação. Veio um resgate. Esse resgate de trazer todo esse processo de você já escrever uma carta de amor pensando no processo pandêmico. Durante a pandemia não consegui desenvolver nada que me afetasse, mas com o retorno de poder ir para a rua, performar e levar para as pessoas a provocação "você já escreveu uma carta de amor", foi o que nos levou para 3 praças da cidade para performar durante um longo espaço, distribuindo envelopes, papéis e canetas para as pessoas, perguntando "você já escreveu uma carta de amor?" e entregando uma referência para ela, uma materialidade que ela possa criar. Seja para fazer um desenho, seja para esquecer na gaveta, isso ficou para as pessoas. Então é muito importante esse lugar da feira, onde é um aglomerado de pessoas que vão comprar seus alimentos e mais uma vez falar de amor. Essa ação foi muito valiosa de poder trocar aqui em Santa Bárbara com as pessoas que moram e ocupam essa cidade, porque eu começar em Ouro Preto, com essa trajetória, com crianças e agora com um público espontâneo que está passando pela rua e provocar e chegar na pessoa "você já escreveu uma carta de amor?", é muito valioso. Porque muitas pessoas entendem esse lugar de "você já escreveu uma carta de amor", chega de uma maneira diferente nas pessoas. E principalmente quando você consegue conversar com as pessoas e, lógico, vem a memória do "você já recebeu uma carta de amor". Então essa troca pessoal com as pessoas nesse momento de troca de materialidade pela provocação da frase e entregando o material é muito enriquecedor. Eu acredito que essa ação ela tem uma potência muito grande para continuar ocupando as ruas, os espaços públicos, provocando as pessoas, principalmente nesse lugar da carta, que é algo tão antigo, de milhares de anos, que continua ainda hoje, que as pessoas perderam muitas vezes o hábito pela facilidade da tecnologia. Não quer dizer que uma coisa é colocada no lugar da outra, mas pela facilidade que se tem, as trocas pelo celular, pelo computador, acabaram ocupando esse lugar de tempo e espaço que uma carta precisa. De você sentar para escrever, desenhar, registrar, fechar, colocar um selo e até uma caixa de correio ou uma agência de correio para poder enviar para a pessoa. Isso também tem um custo. Então, como será que a gente está registrando o nosso tempo ainda continuando falando desse processo da cartografia, principalmente se você já escreveu uma carta de amor?
Vocês já escreveram uma carta de amor? Já pro meu marido. Ah, é? E faz tempo isso? Faz 34 anos. 34 anos. E depois parou? Não, depois eu declaro todos os dias. Ah.